Se a lei orgânica for omissa, vocês têm que seguir o que diz a Constituição Federal, 31/8. Mas o que ocorre muitas das vezes? A Câmara mandou até 31/7 a proposta dela. A Prefeitura não tem obrigação de efetuar o orçamento para a Câmara. Tem lugares que a Prefeitura faz tudo. Aí o que ocorre? Tem que resguardar a independência dos poderes também pelo seguinte: o contador da Câmara ele vai procurar fazer o quê? O melhor para quem? Para o chefe dele, ou seja, para o executivo. E quando nós temos o cálculo do repasse da Câmara, que sai lá na página do Tribunal de Contas, no SINAM, quanto que eu tenho que repassar para a Câmara por ano? Se o meu orçamento for menor que aquele, o município só é obrigado a passar até o valor do orçamento. Pode entrar na justiça, pode fazer o que quiser. É o valor que está na proposta orçamentária. Então, diferente da Prefeitura, que tem que ser conservador, a Câmara tem que ser um pouquinho arrojada. Então, o que ocorre? Se eu tinha um orçamento, vamos trabalhar 2018, o meu orçamento ficou menor do que é o valor do repasse. Para o ano que vem, eu tenho que jogar este valor do orçamento desse ano em mais 10, 12%, que é a variável de aumento da receita. Tá? Se o orçamento da Câmara for maior que o repasse, o que a Câmara tem que cuidar? Cuidar com os empenhos. Principalmente quando fala no que a Constituição Federal determina, de 70% do valor do 12º para vencimentos. Tá? Então, na Câmara, o controle é um pouco diferente da Prefeitura. Na Prefeitura, tem aquele lado também que vocês têm que cuidar, quanto a recursos externos. Eu tenho uma postura minha particular, quando trabalhei em prefeitura como concursado, depois quando prestei assessoria há vários anos, que hoje a gente não pode fazer mais, né? Que for convênio, fica fora do orçamento. Não adianta chegar um prefeito e dizer assim que ele é Deus, ele não é nem amigo de Deus, ele é Deus. No orçamento de 100 milhões, ele quer que você trabalhe um orçamento de 300 milhões, porque ele vai conseguir 200 milhões de convênio. Frustra isso, gera questão política, gera problemas, de repente, de ordem de cancelamento de dotação. Vocês vão falar, não, mas não existe isso. Já vi contadores cancelando de fonte vinculada e jogando para livre, e reprovou conta depois, não fechava a EMA, etc. e tal. Já há um tempo, mas vi acontecer. E principalmente, quando eu falei agora há pouco, a diferença entre orçamento e dinheiro. Para o vereador que aprovou aquele projeto de lei, daquele elefante branco que o prefeito disse que ia construir, ele vai sair dizendo assim, nós aprovamos, o dinheiro estava na conta e ele não fez porque não quis. Roubou o dinheiro. Não é bem assim. Então, principalmente com valores externos que vêm, trabalhem com crédito adicional. Chegou o dinheiro na conta, não é nem assinou o convênio. Chegou o dinheiro na conta, faz um projeto de lei alterando o PPA, LDO e criando a dotação no orçamento. Tá? Não adianta criar no orçamento coisas que você não sabe que você vai ocorrer. Eu vi ano passado uma prefeitura que tinha uma previsão de contratação de 6 milhões de reais de operação de crédito. E fez essa operação de crédito, colocou dentro do orçamento a previsão da receita e a despesa da operação de crédito. Duas situações que ocorreram. Neste meio termo, tinha uma dívida do INSS do mandato anterior, que se concretizou, parcelamento, foi para a dívida fundada lá no anexo 16 e complicou. Operação de crédito de 6 milhões, caiu para 3. Com 3 não faria a obra que ele queria fazer com 6. Teve que mandar projeto de lei para a Câmara, alterando o objeto da contratação, que era uma obra, para comprar equipamento. Vocês já imaginaram tudo que aconteceu na Câmara? Então,
trabalhar o orçamento com a realidade, com o que eu tenho em mãos. Ah, mas dá muito trabalho criar projeto de lei de crédito adicional. Tá, e você criar 10, 15, 20 fontes de recurso no teu orçamento que você nem sabe se vai vir, que você vai transmitir no SIM-AM, que você vai colocar lá no tribunal, e essas contas, essas fontes de recurso vão ficar lá, se não vir o dinheiro, vai ficar parado essas fontes. Você não pode usar ela de novo. Então, tem que ponderar todas essas questões. Esqueci. O Brasil é uma república porque o chefe do Estado é eleito pelo povo por período de tempo determinado. É presidencialista porque o presidente da república é o chefe de Estado e também chefe de governo. É federativa porque os estados têm autonomia política. Então, por que foi colocado isso aqui? Para demonstrar que sai desde a menor câmara, o menor município, e vai na escala, os orçamentos, até o nível do governo federal. Tá? Lembrando também uma questão. Vocês são obrigados a encaminhar hoje o SICONF, que é para criar o balanço nacional. Tome muito cuidado com isso se vocês estiverem efetuando digitação na mão, se o sistema de vocês não importa, porque hoje tem maneiras de se conferir isso. E eu vi até denúncia no Ministério Público questionando qual relatório que estava certo. Se era o SICONF que tinha um valor, se era o SIM-AM que tinha outro valor, se era o CIOPS, se era o CIOP, ou se era o portal de transparência do município. Então, todos têm que estar iguais. A União está dividida em 3 poderes, independentes e harmônicos entre si. São eles o Legislativo, que elabora as leis, o Executivo, que atua na execução dos programas ou prestação de serviço público, e o Poder Judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. Outra coisa que veio de novidade, que eu não sei aqui se vocês têm isso lá no município vocês, que é aquela questão das emendas impositivas do Poder Legislativo. A gente vai trabalhar uma coisinha, pouca coisa dessa questão das emendas impositivas, mas tomem cuidado se as emendas impositivas têm capacidade de se realizar. Esses dias eu vi um município, a legislação estava no portal de transparência. O município tinha uma arrecadação de acho que 1.300.000 por mês, bem pequenininho, né? E os 9 vereadores do município, cada um quis, acho que 10 mil reais ou 11 mil reais para emenda impositiva. Daí o vereador colocava assim na emenda impositiva: eu quero que reforme o ginásio de esportes da localidade tal, faça o cascalho com 5 mil da propriedade tal, do fulano de tal, etc e tal. Gente, tem que ter capacidade de realizar com aquele recurso. Tanto que a própria legislação diz que o executivo não é obrigado a efetuar se ele tiver que contrapor recurso em cima. Então tomem cuidado com essas questões, por mais que se tenha uma boa relação entre poder executivo e legislativo, de não complicar a vida do executivo depois para executar essas questões. Repartição das receitas da União. O que vem para vocês dessa repartição das receitas da União? Imposto de renda da pessoa física, artigos 157 e 158 da Constituição, Estados, Distrito Federal e municípios, sobre rendimentos por eles pagos a qualquer título, inclusive pelas suas autarquias e fundações. Outra coisa aqui que eu tenho visto nos portais, alguns municípios, eles retêm o imposto de renda, ou não retêm o imposto de renda, para...
retém o imposto de renda e faz a guia e recolhe para a Receita Federal. Isso não tem lógica. Ou ainda, deixa derreter do fornecedor para o fornecedor receber um pouquinho a mais naquele momento. Ele está abrindo mão da receita do município. Lá, quando vocês vão elaborar o orçamento, tem a previsão da arrecadação do imposto de renda com base no que vocês tiverem de arrecadação. Adianta eu ajudar o fornecedor agora e não reter o imposto de renda dele, ele vai recolher para a Receita Federal, que não vai voltar para vocês. Tá? Então, todos os tributos de competência de vocês, trabalhar com base no que realmente vocês têm lá no município. Quanto ao orçamento, eu já vi pessoas efetuar orçamento assim. Eu fecho toda a despesa primeiro e depois eu pego uma conta de receita. Isso aí é serviço de vadio. Desculpa o palavreado, mas eu já vi situações assim. Daí o cara vai lá e tem uma variação, por exemplo, no ICMS, vamos pegar. A variação do ICMS de 6% ano a ano. Ele pega no ano de 2019, coloca uma margem de 22% em cima aqui. Ou ainda, no IPTU, que é a obrigação de vocês. Eu vou lá e lanço um IPTU no orçamento de 5 milhões de reais e arrecado 500 mil. Então, fecho a minha despesa de acordo com a receita. Jamais fecho a despesa primeiro para depois trabalhar a receita. E tem casos ainda que faz. Por quê? Porque eu tenho que ter uma margem para gastar. Uma margem que não existe. E daí que vem o famoso déficit orçamentário, que vem a falta de controle por parte da própria controladoria interna, que vai gerar o déficit e vai chegar no final do ano, ou faz maquiagem, ou dá reprovação de conta. Tá? 20% dos impostos residuais do artigo 157, inciso 3º, os estados do Distrito Federal. 50% do ITR, município onde se situam os imóveis objeto do imposto. E 100% se o município fiscalizar e cobrar. 47% do IPU e do IPI, fica 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados do Distrito Federal, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios e 3% ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 10% do IPI, Estados e Distrito Federal, proporcional às exportações de produtos industrializados, 100% do IF sobre o ouro, 30% aos estados e 70% ao município de origem, e CID sobre os impostos e comércio e petróleo, 29% aos estados e o Distrito Federal. Quanto às receitas dos estados, 50% do IPVA vai para os municípios, 25% do ICMS para o município, 25% dos 10% do IPI recebido da União vai para os municípios e 20% dos 29% da CID também vai para os municípios. Tá? Então, não tenho como trabalhar situações diferentes com base a relações que não tenham ocorrido nos 3 exercícios anteriores. Tá? Sempre eu vou projetar com base nos exercícios anteriores. Vamos trabalhar também agora umas questões de receitas e despesas públicas, questão de conceito. Para que eu vou fazer isso? Para chegar lá na frente e eu trabalhar justamente a confecção desse orçamento com base nos dados que eu tenho. A receita pública. Receitas públicas são os recursos previstos em legislação e arrecadados pelo poder público com a finalidade de realizar gastos que atendam às necessidades ou demandas da sociedade. Então, o que a arrecadação ela vem? Me dá subsídio para que eu possa ter um plano de gasto e gastar em cima dele. Então, nada mais é aqui demonstrado... Perdão. Nada mais é aqui demonstrado
do quanto eu posso gastar. Eu vou ter que trabalhar muito bem essa projeção da receita para chegar aonde eu posso gastar. Essa divisão dos gastos depois, logicamente, cumprindo o que a Constituição Federal diz, no mínimo 25% em educação, 15% em saúde, e as demais aplicações que são exigidas de acordo, inclusive, com a lei orgânica de vocês.